За прибійську мав років 23, любили дівчинонько, ще й сиром пироги. 15 de setembro. Começaram as vindimas no Douro. Neste lagar, tal como se faz há séculos, pisam-se uvas. Ouvem-se as vozes dos homens a marcar o passo. Cantam e falam numa língua longínqua. São ucranianos. Чула ти, вона запросила на свіжі пироги. Прийшли вони до лісу, мостились як могли, вона його цілує, а він їй пироги. Чула ти, вона його цілує, а він їй пироги. То із-за лісу з'явились вороги, забрали дівчину. Neste laboratório, prova-se vinho do Porto. Uma mulher espanhola é a enóloga desta casa. Trabalha num meio tradicionalmente reservado aos homens. O que se vê hoje no Douro pode ver-se em todo o país. Falam-se várias línguas. As mulheres acederam a todas as profissões. Praticam-se diferentes religiões. A imprensa e a cultura são variadas. Há vários partidos políticos. Vivemos numa sociedade aberta. Em 1960, não era assim. Vamos tomar atenção à lição e começa a ler o António Ventura, A Vida no Campo. A vida no campo. O Manuel António, desde pequenino, começou a gostar da vida no campo. Ainda no berço, muitas vezes adormeceu à sombra das árvores, enrolado pelo canto dos passarinhos, enquanto a mãe lhe dava no amanho da terra. É mais alto um bocadinho. Mais tarde, quando já andava na escola, aproveitava as horas livres para ir fazer companhia ao pai e ajudá-lo nas faines da lavoura. Nessas ocasiões, o Manuel António, extasiado e pondo os olhos no pai, sentia crescer lá dentro de si uma grande vontade de ser lavrador. Quando chegou à idade, foi para o soldado. Voltou à sua terra cheio de saudades do pai, dos bois e das lavradas. Casou, tem hoje um rancho de filhos. Trabalha e é feliz. Na aldeia todos o respeitam. Pronto, já chega. Obedientes, pobres, honestos e trabalhadores. Era assim que se imaginava a casa portuguesa.
O Estado e a Igreja mandavam e ensinavam um só ponto de vista, uma maneira de ser e de pensar. Por isso, nas escolas havia um só manual, chamado Livro Único. Mal se conhecia o que se passava noutros países. Viajava-se pouco. A sociedade portuguesa era fechada. Nas ruas, falava-se só português e havia poucos estrangeiros. Praticava-se uma só religião, a católica. O governo proibia os partidos. Era difícil e arriscado pensar de modo diferente. Livros, filmes e música de outros países chegavam dificilmente a uma população pouco educada e submetida à censura. A imprensa e a televisão eram controladas. A polícia podia escutar os telefones e abrir as cartas. Nos arquivos da PIDE há milhares de cartas e fotografias de família apreendidas a pessoas que nunca as receberam. Era o sufoco constante de termos que observar até que ponto nos estavam observando também. Quer dizer, essa vigilância era uma coisa que participava do nosso cotidiano. As paredes tinham ouvidos, a PIDE tinha mais que ouvidos, não é? E outros instrumentos. E a nossa resistência que nos fazia criar ânimos também através do nosso trabalho e dos nossos encontros. Eram os cafés, a nossa vida era nos cafés, não é? Nos cafés, quase só frequentados por homens, conversava-se a voz baixa. Sufocava-se lentamente em Portugal. Mas esse era o nosso mundo. No fundo, se não era estreito, porque a gente não deixava, era pelo menos triste, mas era muito lúcido, não é? Isso nos segurou. Comprar um livro estrangeiro não era fácil. Os que havia estavam de acordo com o regime e os costumes aceitos. Os outros ou não chegavam a Portugal ou estavam guardados para clientes de confiança. Nos cinemas havia cadeiras reservadas para os agentes da PIDE e da censura. Os diálogos dos filmes e do teatro eram censurados. Cortavam-se imagens e palavras que não agradavam ao poder. Este é um dos exemplos. Rei de espadas. Há um homem de farda ou de toga na sua vida. Talvez algum oficial. 4 de ouro. Não, espera. É criatura da igreja. Ora, deixe-se ver. Elas é que dizem. Mais ouros, mais ouros, mais ouro. E traz dinheiro. Muito dinheiro. É verdade. A propósito de dinheiro, a Lenita podia dar-me hoje os meus 2 contos? Já lhe disse que não tem. Ora, não tem. Peça-os ao seu velho. Pelo que isso lhe custa. Mais 2, menos 2. Não peço mais dinheiro ao doutor. Os negócios têm-lhe corrido mal ultimamente. Ele foi sempre meu amigo, não seria justo. Querida, chegaram-lhe agora aos escrúpulos. Assim, de repente. Os costumes eram vigiados. As professoras estavam proibidas de usar maquilhagem e a altura das saias era oficialmente estabelecida. O biquíni só foi permitido nos anos 60.
As professoras e as enfermeiras precisavam de autorização do governo para casar. As hospedeiras não podiam fazê-lo. Era necessária uma licença para usar isqueiro. Havia multas para os namorados que se beijassem na rua. Sair antes do 25 de Abril, sair à noite pode-se dizer que era mesmo chato. Era chato porque era homens com homens, beber copos e se calhar às vezes embebedar-nos e pouco mais, porque não havia grande coisa. Os namoros eram os namoros mais ou menos às escondidas, não podia haver grandes manifestações públicas de afeto. Quando havia, até o próprio cidadão comum era capaz de passar e dizer qualquer coisa de negativo e de nos recriminar, então, não têm vergonha, qualquer coisa do género. Portanto, o sexo, o afeto, os sentimentos, a expressão dos sentimentos era uma coisa de alguma forma socialmente reprovável. E socialmente reprovável, sobretudo fora do casamento. Como era socialmente reprovável, por exemplo, o divórcio. Como era socialmente reprovável ser filho de pais separados, era considerado uma catástrofe. Portanto, eram coisas realmente, tempos terríveis. E tempos terríveis a esse nível, a nível até da própria expressão dos afetos. Fazíamos uma patrulha que era paga, a Gulbenkian pagava o comando, mas nós não recebíamos, né? Que era para não deixarmos na Gulbenkian no jardim, íamos para lá aos sábados e aos domingos para não deixarmos os militares namorarem as esperas. E então quando lá pegava na mão, nós tínhamos que lá ir dizendo, aqui não pode ser assim, não pode ser desta maneira, não se podiam beijar, não se podiam nada. E então foi quando depois havia um chefe, pronto, que já faleceu, e esse nos dizia, vocês não ligam e tal. Mas como havia lá sempre gente às janelas a espreitar, quando a gente deixava eles namorar lá à vontade, no outro dia éramos logo lá chamados. Os empregos públicos dependiam de um certificado de bom comportamento passado pelos governadores civis e que dizia: declaro por minha honra que estou integrado na ordem social estabelecida pela Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas. No princípio dos anos 60, vivia-se assim, com medo. Esta sociedade começou a mudar nos anos 60. Vivia-se nessa altura um período de grande crescimento económico. Com a mudança para as cidades, os empregos nas indústrias e nos serviços e o consumo de massas, os portugueses passaram a querer e a desejar mais, para além da rotina da subsistência que conheciam até então. A abertura também veio de fora. Arranjei muito bem tudo quanto convém para a praia levar. O pinto, espelho, batom e um creme muito bom para me bronzear. Tenho o meu rádio portátil e o biquíni encarnado também está no meu rol. E como é bom de ver, não podia esquecer os meus óculos de sol. Nos anos 60, os turistas estrangeiros começaram a vir para Portugal. Traziam novas ideias, costumes e modas diferentes e comportamentos sexuais mais livres. Aqui começava a ver-se o mundo lá fora. Meu sofrer, pois eu sei que te de encontrar, talvez deitado à beira-mar, com outro ao lado eu vou passar a tarde a chorar.
Também os portugueses começaram a sair para o estrangeiro. Muitos emigraram, mais de 1,5 milhão. Fizeram sacrifícios enormes, mas ganhavam mais do que os portugueses que ficavam cá. A atração era tão forte que muitos saíram ilegalmente. Em 15 anos, mais de 300 mil trabalhadores partiram clandestinamente para a Europa. Emigrei para a França. Eu não emigrei, eu fui ao salto para lá. Sim, foi por esses montes. De maneiras que estive lá há 5 anos. Tirei os cobresitos e tal, e as filhas cá ficaram a estudar, e a mulher cá ficou até conta disto. E hoje, graças a Deus, elas estão bem, mas eu ando na mesma lenga antiga. Mandaram poupanças e construíram casas. O seu dinheiro ajudou o Estado e trouxe bem-estar às famílias pobres. Quando vinham a férias, já não eram as mesmas pessoas. Tinham visto outros mundos. Eu trabalhava lá, era numa fábrica de alumínios. Estive lá 8 anos. Pois a fábrica era a fábrica Marcos de alumínios em Frankfurt. Depois regressou? Regressei em 79 e vim-me aqui a estabelecer, logo para a estação, onde permaneço há 4 anos. Trabalhei lá 7 anos, numa fábrica em Frankfurt de metal. Depois regressei e aqui nos estabelecemos e aqui continuamos. A imigração de portugueses para o estrangeiro foi uma das maiores mudanças do século XX. Também a guerra trouxe mudança. Cerca de 1 milhão de homens tiveram de passar pelo ultramar. Durante o serviço militar, muitos aprenderam um ofício, a ler ou a conduzir. A minha vida deu uma volta enorme. Muitos jovens, como eu, eram jovens que trabalhavam no campo, não tinham uma profissão. E a ida da guerra abriu perspectivas a milhares de jovens. Jovens que também nunca antes tinham saído da sua aldeia, porque muitos deles não sabiam ler, não tinham instrução. E na realidade, esses milhares de jovens, muitos milhares de jovens, regressaram, de facto, já mais evoluídos, digamos assim, e com outras perspectivas de vida. A maioria passava por Luanda ou Lourenço Marques, onde a vida era diferente. Até o lugar das mulheres na sociedade era mais livre. Foi uma surpresa nós verificarmos que a sociedade angolana, a sociedade branca, naturalmente, nós sentíamos que eram mais abertos do que a nossa sociedade então. Nós parecíamos muito, assim, em termos de comparação, nós éramos os provincianos e eles eram os citadinos. Nós sentíamos isso, sim. Eu notei mais nas mulheres, nas jovens, o seu comportamento na praia, o seu comportamento na rua, a maneira de vestir, muito mais, naturalmente, mais arrojada, digamos assim, para a época, não é? Fumavam, já conduziam, o que nos anos 60 em Portugal era difícil ver uma senhora a conduzir, e lá já era vulgaríssimo ver uma senhora a conduzir, entrarem sozinhas nas pastelarias, no bar, enfim, é um facto. Com a democracia, a mudança tornou-se ainda mais rápida. Muitas mulheres passaram a trabalhar fora e longe e deixou de ser possível ir a casa almoçar. Mudaram os hábitos familiares. As classes médias
passaram a querer dar mais educação aos filhos. A variedade de jornais, de filmes, de livros, de televisões e de espetáculos ajudou a liberdade de escolha. As pessoas passaram a ganhar melhor a sua vida, compraram um carro e começaram a sair à noite. A sociedade portuguesa tornou-se plural, aberta às ideias que chegam do mundo inteiro. Hoje vêem-se e ouvem-se ucranianos, asiáticos, brasileiros, africanos, espanhóis e outros como nunca antes na história do país. Várias igrejas e religiões têm livre existência. Pode ser-se o que se quiser. São editados jornais em várias línguas. Pode ver-se cinema indiano ou chinês, dançar em discotecas africanas e comer em restaurantes de todos os cantos do mundo, o que era impossível há 30 anos. Na televisão e nos espetáculos domina o que vem da América do Norte. As telenovelas vêm ou são copiadas do Brasil. Passou a ser fácil ver adolescentes viajarem sem os pais. Milhares de estudantes têm a oportunidade de passar 1 ou 2 semestres noutras universidades europeias. Os diversos poderes da sociedade são hoje mais independentes do Estado. Na economia, há concorrência. O país fechado passou à história. Mas não foram só as ideias e os hábitos que mudaram. Foi também a população. Apesar das colónias, Portugal não era um país multirracial. Antes da descolonização, raros eram os africanos que viviam em Portugal. Vitorino foi uma exceção. Chegou a Lisboa nos anos 50. Quando vem para Portugal, vem de avião, não vem de barco. Estive lá 2 dias na Ilha de Sal, vem para a mina de Panasqueira, trabalhava na mina. Foi para a mina todo dia de manhã, 8 horas entrar mina. Até 3 horas de tarde. Tem a casa para morar. Ele era 4 pessoas de cada quarto. Eu era, na vista, era um senhor que tinha boa casa, com todos enquanto tem, chega lá, tem cama para deitar, tem cobertor, tem lençol, tem tudo. Tem cantina para comer, não era de graça, mas era pouco dinheiro. Depois a gente trabalha, fica lá, dá comportado, comporta lá bem, fica lá tudo bem. Com a descolonização em 1975, cerca de 600 mil portugueses, muitos dos quais já tinham nascido em África, vêm para Portugal. Apesar das dificuldades, estas pessoas integraram-se. Depois de terem perdido terra, casa e emprego, tiveram de recomeçar a vida. Só trouxemos a roupa. O resto tudo ficou lá. O que pensa fazer agora? Penso começar uma vida nova. Está certo que vai ser um pouco difícil, mas... E tem cá família em Portugal? Não tenho. E o que pensa fazer agora? Trabalhar. Tem familiares em Portugal? Não tenho, não. São absolutamente sós, portanto? Só. Somos sós, sim. Foram ajudadas por programas especiais do governo. Não se conhecem outros casos de um tão grande número de pessoas se ter misturado tão rapidamente e sem conflitos. Nos anos 80, brasileiros e africanos dos novos países de língua portuguesa vêm trabalhar para Portugal
o que é um facto novo na história do país. Nos anos 90, coincidindo com o fim do mundo soviético, começam a chegar europeus de leste, russos, ucranianos e romenos. Aprenderam português rapidamente. São mais qualificados do que a média dos portugueses. Fazem tudo, dos trabalhos mais duros aos mais especializados. Também alguns milhares de asiáticos procuraram Portugal. Em todas as cidades do país, são numerosos os comércios chineses. Vieram também europeus, especialmente espanhóis, ligados às empresas estrangeiras. Pela primeira vez na história, estão em Portugal muitas pessoas que aqui não nasceram. São mais de 100 mil brasileiros, 80 mil ucranianos, 60 mil cabo-verdianos, 30 mil angolanos, 20 mil guineenses e o mesmo número de espanhóis, ingleses e chineses. Hoje, centenas de milhares de estrangeiros vivem e trabalham paredes meias com os portugueses. Trouxeram outras maneiras de ser. Esta é a família Jorgensen. Hans é dinamarquês e Carrie é americana. São agricultores. Com eles, trabalha um enólogo francês. Os homens que tratam da vinha são ucranianos. Um japonês e um australiano prestam colaboração. We came to Portugal in 1988. We actually sailed to Portugal. We came on a sailing boat. We were on our way into the Mediterranean looking for a place to live, a place to start a vineyard and to start a family as well. And I actually happen to have Portuguese ancestors. I have a great-grandfather who was Portuguese. So I suppose when we arrived in Portugal, it felt like we had come back home. And we arrived, we had some friends, and they said, go look at the Alentejo. That was a lovely place, very unspoiled, because we first came to the Algarve, and that was already showing lots of signs of development, even back in 88. So we drove up here. It was in September, the 3rd of September. It was about 45 degrees in the shade. It was just dry and brown and very hot. And when we saw the place here, my husband said, this is it. This is what we've been looking for. Which took a lot of imagination, I would say. I didn't quite know what he was referring to, but when he said, no, it's here. This is a place we could settle down and have start, our vineyard. And he was, I think he had more vision than I did the first day or two, but now eventually I think I can see what he saw in 1988 and on the 3rd of September and 45 degrees. We were prepared to live in a very isolated place, which it was, because we're living in Malaysia, also on a plantation where we were living quite a bit on our own. It was just, there was a lot of things to do. There was nothing here. There was no infrastructure. There was no electricity. There wasn't even a bathroom in the house. So we had to do everything from scratch. And we were willing to work hard day and night, which is still necessary. Susana é espanhola e trabalha no Douro há vários anos. Vive em Vila Real e passa os fins de semana em Vigo. Onde é que fez os seus estudos? Tirei un curso de química en la Universidad de Santiago de Compostela y un mestrado de viticultura y enoloxía na Universidade de La Rioja. Teño 36 anos, há 6 anos que estou a traballar en Portugal e 3 na Quinta do Crasto, juntamente con outro enólogo, Dominic Morris, que é australiano e que tamén ten a miña idade. No inverno trabalho pouco na agricultura porque
está muito frio, está tudo um bocado a dormir, faz um bocado de monda, mas tudo cresce muito devagarinho e tenho relativamente pouco trabalho, portanto passo muito mais tempo no meu ateliê sobre a parte do inverno. No verão trabalho bastante fora, porque há muitas coisas para fazer, há muitas colheitas, há muitas mondas. A minha vida é um bocado como duas vidas. Catherine é suíça e estudou Belas Artes. Hoje é agricultora e professora no Alentejo. Claro que aqui a Montemor, quando cheguei, há 30 anos atrás, era uma vila pequenina, onde não se passava muita coisa. Havia o cinema 3 vezes por semana. Por acaso, passava um excelente filme aqui no cinema de Montemor, mas a parte disso, havia pouca coisa. Hoje em dia está completamente diferente, a agricultura está muito desaparecido, bem que agora recomeça a viver justamente com quintas biológicas e com jovens que se dedicam à agricultura. Mas agora tornou-se um bocado a cidade da cultura. Muitos artistas a viver em Montemor, muita coisa sobre a dança também. Os estrangeiros que vieram para Portugal são, na maior parte, imigrantes económicos, tal como os portugueses o foram no passado. Vieram à procura de trabalho e a fugir de piores condições de vida. Em Portugal eu venho como turista para arranjar trabalho para ganhar dinheiro em vida. E comecei a trabalhar nas obras, depois nas fábricas de sapatos e cheguei aqui em Lisboa há pouco tempo. Também estou a começar a trabalhar mesmo com sapatos, é a minha profissão. Lívia era contabilista, hoje é cozinheira e vive com os filhos e os netos no Algarve. Há muitas pessoas de Moldávia, porque a nosso país agora tem trabalho, não? Pessoas ganham muito pouco, não dá para viver, não dá para... Tenho muitos exemplos para contar, não? É uma vida miserável, com este dinheiro que ganham pessoas lá, não dá para viver. Naquela altura, há 6 anos atrás, precisava muita gente para trabalhar. Aqui em Lisboa sempre foi complicado arranjar trabalho. Mas nas zonas que fora de Lisboa, em Leiria, eu, por exemplo, comecei a trabalhar em Leiria, numa fábrica de encaixes. Eu vim cá em Portugal por causa que meu marido estava cá há quase 2 anos e nós queríamos para ficar juntos com toda a família. E em que ano veio? Meu marido estava cá 2 anos, em 1998, e eu cheguei só em 2000. E os filhos? Os filhos chegava cada ano, todos anos um filho. Primeira vez vim cá em Portugal, meu filho mais velho. Depois passou 1 ano, vim eu. Depois passou mais 1 ano, a meu filho mais velho, novo. E depois a minha filha. E agora estamos todos juntos. A minha família está cá em Portugal. A maioria dos imigrantes manda dinheiro para casa. Uns querem um dia regressar aos seus países de origem, tal como os portugueses o fizeram. Outros querem ficar em Portugal. Eu mando as minhas fotografias para lá, porque que as filhas que agora estão a crescer, não esquecer o pai, como comer e como está neste momento. E elas também mandam para mim, pronto, os cassetes de vídeo com gravações delas. Nós trabalhamos, recebemos do fim de mês, mas esta não bastava, esta não chega. Faltava sempre a família.
Neste momento eu não quero sair daqui em Portugal, não vou lá no lado nenhum, vou continuar a trabalhar e quero que a minha família esteja cá comigo aqui. E elas querem vir? Elas querem vir, as minhas filhas querem vir para cá. Eu, se dependesse de eu ir embora do Brasil, eu queria ficar aqui. Gosto mais daqui, gosto então, mais daqui. As pessoas, mas assim, são as pessoas mais legais com a gente. Os brasileiros lá, eles não são assim, igual os pessoal daqui, não. Nossa, o pessoal daqui de Portugal, eles são muito assim, comunicam com a gente, conversam com a gente, são os pessoal muito educados. Eu acho, gostei muito. Na sua família, que é tão grande como disse que viviam, tem algumas crianças? Tem, essa que está aí, atrás de senhor, e um outro. E está em casa com 12 anos. São os caçulos meus. E vão à escola? Vão à escola. Eles gostam muito de estudar. E é uma escola pública, uma escola que não leva dinheiro? Não está levando dinheiro, não. Eles pagam comida, né? Paga comida, paga assim, vai de metro. A dificuldade está sendo essa, porque meu marido agora no momento está desempregado. Né? Para pagar a condição para ir está difícil. Mas não tem que pagar para a escola nada? Não, para a escola nada. E eles aceitaram bem na escola? Aceitaram, não, muito boa. As pessoas lá atendem eles muito bem e eles gostaram muito da escola. Dizem que é muito melhor do que no Brasil. Dizer que as pessoas, as professoras lá, né? Eu estou falando nossa língua, professora. Trata eles muito bem. Gosto muito deles. E eles também gostam delas. A família Chen, tal como a maioria das famílias chinesas, vive do comércio. Fala com os familiares pela internet, assina o jornal chinês e os filhos continuam a aprender mandarim. Em poucos anos, conseguem editar os seus jornais, abrir restaurantes, supermercados, mercearias e organizar os seus cultos religiosos. Os filhos estão na escola portuguesa, mas não deixam de falar a sua língua. Quando podem, vão de férias aos seus países. Quando podem, votam cá nas suas eleições. Africanos e brasileiros preferem as grandes cidades e o Algarve, enquanto os europeus de leste se encontram espalhados por Portugal. A sua chegada à economia portuguesa teve resultados positivos. Aumentaram a produção e substituíram os portugueses nos trabalhos mais duros. Miguel tem uma propriedade no Douro e trabalha com imigrantes. Neste momento trabalham na nossa casa agrícola 5 ucranianos que tiveram que ser contratados há cerca de 3 anos com a escassez de mão de obra, porque toda esta população está um bocadinho envelhecida e as pessoas mais novas procuram outros tipos de trabalhos no litoral. Os ucranianos têm uma polivalência bastante grande, uma vez que numa exploração agrícola, especificamente a vinha, há uma diversidade de serviços que é preciso, às quais é preciso dar resposta. Procuramos saber sempre o que é que faziam no país de origem para poder aproveitar o melhor de cada um, adaptando às nossas necessidades. Ao contrário do que muitas vezes transparece nos jornais e na televisão, a maioria dos imigrantes não constitui problema. Apesar das dificuldades, conseguem legalizar-se e são perto de 500 mil. Isso é um bocadinho complicado, porque precisamos tratar muitos papéis para trazer e precisa esperar algum mínimo é 6 meses, ou pode ser um ano e tal, porque é muita gente está lá à espera e quer trazer para cá. Não foi fácil, porque tenho autorização de excelência em Espanha, mas passar
transferência espanhola e a Portugal. Tenho que pedir tenho que pedir visado. Mas tive a pedir 2 vezes, não autorizava. Mas ano passado tem lei Portugal dizer que quem que tem filha nasceu em Portugal antes de 2003 pode pedir a autorização de residência. Agora já está resolvido esse problema. Até agora já há muito tempo, sempre à espera de papéis, muito tempo. Eu vim cá em Portugal como turista. Ainda em Portugal não tinha lei para legalizar todos os estrangeiros e nós trabalhamos 1 ano e tal sem legalização e depois quando saiu lei para legalizar os estrangeiros, nós todos somos legalizados e temos cartão de residente aqui em Portugal de permanência. Foi fácil fazer a legalização? Foi difícil? Não foi muito difícil porque nós todos trabalhamos e tinha contrato de trabalho. É normal, tinha descontos. Foi como deve ser. Mas também há em Portugal cerca de 100.000 ilegais. Até 1982, todos aqueles que nasciam em território nacional eram considerados portugueses. A partir de 1972, Portugal começou a considerar a nacionalidade a partir do interesse dos pais, não é, da nacionalidade dos progenitores e não pelo solo. E foi aí começou a grande confusão. As pessoas até queriam que os filhos fossem portugueses, porque os filhos nasceram cá, isto sim está claro, todos queriam que os filhos fossem portugueses, mas disseram-lhes que não, que os filhos, quando chegassem aos 18 anos, é que iriam decidir. E foi isto que muitos fizeram. Nem trataram de documentos, foram-se desenrascando, no bom português, com o bilhete de identidade de estrangeiros, que é um azul, e que já não existe atualmente. Muitos deles, só com a sua cédula, chegou a uma certa altura, já nem podiam estudar, nem podiam arranjar trabalho, nem nada. E quando os pais acordaram para tratar da autorização de residência, já era demasiado tarde. Eu tenho dois filhos que vêm de Cabo Verde, ainda não têm documento. Já tem 4 anos a trabalhar. Ele disse que dá documento só com 5 anos. Há empregos que lhes são cortados, não consegue adquirir esse emprego por causa da sua nacionalidade, para além do fato de residir aqui no bairro, que isto é um fator discriminatório assim, não é? Mas há muitas pessoas que não conseguem adquirir a nacionalidade e então, se não conseguem essa nacionalidade, chegam ao trabalho e dizem, olha, desculpe lá, gostei muito de si, mas como não é português, nada feito. Eu acho que é um defeito nosso português, nós somos super burocratas e gostamos muito de papéis. E então, para uma documentação, embora, se pensarmos, são 3 itens, condições de subsistência, condições de alojamento e a identificação da pessoa, parece muito simples, mas depois a forma como se prova isso acaba por se tornar mais complicado em relação a isso. Como convive a sociedade portuguesa com tão grandes comunidades estrangeiras? Enquanto não há crise económica, a convivência é aparentemente fácil. Quando há, é frequente surgir o preconceito. Os meus inimigos são a China, os chineses. É uma concorrência desleal que nós temos, porque eles não têm horário de trabalho e depois não pagam os salários que devem pagar. Os nossos salários são muito mais elevadíssimos que é na China, por exemplo. Portanto, a minha camisola que eu fabrico aqui custa 3,5 €. Esta custa 1,80 €. A minha tem que ter mais 21% que sou obrigado a faturar. Esta custa 1,80 € e as pessoas compram um caminhão ou 2 e não têm faturas, não têm, é como querem. Lá é toda a balda, aliás. Toda a gente pode lá ir e comprar, que eu não lá estive no domingo passado, comprei 200 na zona industrial no Mindelo, em Vila do Conde, e ninguém me perguntou se queria fatura, se não queria fatura, como é que eu ia pagar, como não deixava de pagar, eu fiz o que quis praticamente. O Estado cumpre mal os seus deveres de inspeção
e ajuda a alimentar os preconceitos. Os patrões exploram a fragilidade dos ilegais, com frequência vítimas de gangues de recrutamento, trabalhando muitas vezes sem contrato e sem salário. É sabido que o próprio Estado utiliza imigrantes ilegais, por intermédio de empreiteiros, em estaleiros de obras públicas. Esta situação permite à economia manter salários baixos. O trabalho ilegal alimenta a economia ilegal, onde não se paga impostos, não se desconta para a segurança social e não há contrato de trabalho. E tem a vossa situação com a segurança social e tudo isso regular? Nada, não tem. Por enquanto não. Não é fácil? Não é fácil porque, como se diz, a gente para pagar pela autônomo fica mais complicado um pouco. E para a gente conseguir um contrato com o patrão, eles não estão querendo dar contrato mais, porque... O patrão não quer dar contrato? Não, porque o contrato está muito difícil, por causa de muito imigrante, né? Então eles já estão amarrando mais o contrato e está ficando mais difícil. Em 2001, a quando da campanha de legalização de imigrantes, 20 mil empresas portuguesas tiveram também de se legalizar. Os problemas com os trabalhadores estrangeiros não se limitam aos que são pouco qualificados. André é médico e veio da Ucrânia com a mulher. Tal como dentistas brasileiros, outros médicos do leste europeu ou enfermeiros espanhóis, tentou exercer a sua profissão. Mas o preconceito da classe médica dificultou a sua integração. Já fui padeiro, quase trabalhei 6, 8 meses, numa aldeia que se chama Rosário. Depois desta experiência na padaria passei alguns tempos para a pastelaria e depois mais tempo eu passei a acompanhar uma pessoa tetraplégica e também fez algum tempo de auxiliar de ação médica no Hospital Júlio de Matos. Alguns tempos também encarregava frutos, no momento que faltava dinheiro, fazia tudo que encontrava, mas tentava sempre fazer ir a trabalho que dava-me a possibilidade de ficar legalmente, pagava os meus impostos como deve ser, para ter visto e para ficar legalmente, porque sempre pensava, num dia vou fazer o meu equivalência, ou se não consigo fazer equivalência, vou fazer qualquer outra coisa, arquitetura ou engenharia, não sei o quê. Nunca pensava que vou continuar ou padeiro ou... Não estou a gostar isto, mas o meu espírito e os meus pensamentos é ligados a outras coisas que eu desde o início pensava que vou e consigo fazer. Como é que começou o processo de estudo e exame e equivalência de medicina? Eu encontrei ali um médico que disse: tu estás a fazer isto porque não fazes medicina, tal, agora alguma instituição, ela não disse-me na altura como é que chama, mas lê um jornal, está ali tudo escrito, como é que podes fazer isto, que papéis mais ou menos precisas. E eu depois logo a seguir procurei este jornal, comprei este jornal, li anúncio, li artigo, que percebi que eu estava a precisar ir a Lisboa, à instituição de jesuítas, onde foi recebido pela doutora Rosário, que agradeço agora, já tenho esta oportunidade, que ajudou-me muito, que indicou-me o que papéis eu preciso, e esta instituição ajudou, como dizer, desde o início, entrar-me nesta equivalência, com papéis, com bolsa, com livros,
como apoio psicológico, tu consegues, faz. E foi mais ou menos assim. Houve dificuldades burocráticas relacionadas burocráticas mesmo, chamado isto de burocráticas, porque levei exagera muitos nos papéis e tempo depois quando isto leva, a resposta demorada, é um bocadinho isto. Onde vivem os imigrantes? Nuns casos, misturados com portugueses. Noutros, vivem concentrados em bairros, o que traduz a separação entre comunidades. Esta vedação na Amadora separa um bairro de imigrantes do resto da cidade. Zona Este, Ribachara, Zona Baixa e Zona Centro. Sucre de expediente, licutacha, movimento, cova de amor, radical, buraco universal. Sucre com realidade, baiti rua principal. Vira para largo da bola, digiti zona fronteira, M-boys, bula boy. Sempre nessas brincadeiras, subiti zona moinho, bem curto o matiné. A mente que botou, já esta mota fica talé. 24/24. Adrenalina ali que falta, convive no timachina sabura, cunha malta, viva buraca. Entra num paraíso, qualquer neu que meste chabe, bem curto o fim de semana, tô jama buraca é sabe. Buraca é sabe, me, buraca é sabe. Buraca é sabe, me. Menina sobodona, já esquece. Galera com piada, mano. É maluco, mas tá só parte. Só parte, tá bom? Tal como os portugueses se juntavam em Champigny, em Paris, também os imigrantes estrangeiros procuram viver uns com os outros. Em Lisboa, nós já arrendamos uma pensão, um andar de pensão com vários quartos e vivemos lá juntos. Agora, algumas 15 pessoas do mesmo país. Vivemos lá juntos. Assim. E acha bem viverem juntos uns com os outros? É melhor assim, sabe? Porque se for viver com família, esta é outra coisa. Agora, se for viver sozinho, sem com ninguém, é muito complicado. É melhor que vamos fazer conversas, vamos conversar, fim de semana, sentamos, fazemos o almoço junto, o jantar junto, é assim, para matar tempo ou para passar tempo é mais fácil para mim. O meu opinião, assim, não sei, há várias pessoas alguém que vai gosta de viver sozinho, né? Sem ninguém, sem amigos, sem assim. Eu, por exemplo, gosto de viver junto com pessoas. É verdade que os estrangeiros agrupados em bairros se ajudam e defendem. Mas a concentração é também fonte de problemas. Neste bairro, por exemplo, vivem 600 famílias, cerca de 2.000 pessoas, em casas clandestinas. A rede de esgotos funciona mal, há quem não tenha água e eletricidade. Não há iluminação pública, nem gás, e a recolha do lixo é um grave problema. Conforme as pessoas podem melhorar as suas condições de vida, saem. Automaticamente as casas são ocupadas por outros. E muitas vezes a pagar-se rendas altíssimas. Nos bairros difíceis surgem cada vez mais problemas com a segunda geração de africanos nascidos em Portugal. A década de 80 foi uma época muito difícil, muito. E houve muita fome e muitos problemas, e então as mulheres tiveram que começar a trabalhar. E foi nessa altura que as crianças começaram a ficar abandonadas, sozinhas. Foi terrível,
porque as crianças fugiam, iam penduradas nos comboios, iam penduradas nos autocarros. Houve várias que morreram, outras ainda têm deficiências devido a isso, a quedas, isso tudo, e viviam no centro da cidade. Para as famílias foi uma situação muito angustiante, porque não sabiam dos filhos, e foi nesta altura que se começou a pensar, certamente, isto também é uma falta de identidade, já são crianças, algumas tinham vindo de Cabo Verde, mas muitas tinham nascido cá. A questão do português era uma questão, enfim, de primeira ordem, porque as crianças nessa altura não tinham nenhum contacto com o português, porque não tinham televisão ainda nas casas, não é? Não saíam do bairro e, portanto, nós atribuíamos o fracasso escolar ao facto das crianças irem para a escola, enfim, em pé de desigualdade com as outras crianças, sobretudo a nível da língua. Esta segunda geração já perdeu as relações de origem. Ainda não são de cá e já não são de lá. Aparentemente, existe um impasse nesta geração mais jovem que tem problemas com a escola e dificuldades em encontrar emprego. Nós temos cerca de 30% dos nossos alunos são oriundos dos PALOPs. Temos neste momento, começamos a ter o fenómeno dos meninos vindos de leste com dificuldades, com desconhecimento total da língua portuguesa. Portanto, temos alguns que já vêm do primeiro ciclo e que já têm alguns saberes de língua portuguesa, com bom desempenho em alguns casos. Outros, por exemplo, este ano confrontamos com a situação terrível de uma menina que chegou aqui para frequentar o 7º ano e não sabia uma palavra de português. Portanto, esta situação é dramática, nós procuramos comatá-la com algumas soluções internas, mas é complicado. Em alguns casos, têm sido construídas escolas dentro dos bairros de imigrantes. Colocar uma escola primária dentro do bairro, que muita gente diz que é clandestino, que é degradado, que tem não sei quantos problemas, e ser apenas, única e exclusivamente para estes mesmos jovens do próprio bairro, quando existe outra escola na freguesia que poderia ter sido alargada ou que poderiam ter dividido esta maneira de estar das pessoas, metade de um lado, metade do outro, porque as pessoas, quando não conhecem, desconhecem e esquecem. Quando acabam por conhecer, têm que aprender qual é que é a diferença do outro e aprender a estar. Um lado vai ceder e o outro lado vai aprender a ceder, encontra-se uma nova maneira de estar. E isto que eu não concordo, os miúdos ficam fechados dentro do próprio bairro e dependem das saídas que os pais fazem aos fins de semana, aqueles que não trabalham aos fins de semana, e das saídas que a escola poderá ou não organizar ou que as associações locais acabam por organizar. E depois, de repente, encontram-se com 11 anos ou 10 anos e vão para um ciclo preparatório onde vão ter que começar aquilo que deviam ter começado quando foram para a primária. E é nisto que eu não concordo com a escola que existe dentro do próprio bairro. Concordo que acho que em termos de infraestruturas é uma das melhores, acho que se calhar em termos de olhar tem todas as infraestruturas, mas não são as 4 paredes que vão fazer a escola, são as pessoas que vão fazer a escola. Há cada vez mais estrangeiros sem abrigo ou dependentes da ajuda voluntária. Esta carrinha distribui todas as noites alimentos e vestuário a quem mais precisa. Do conjunto da sua família, quantos estão desempregados hoje? Desempregado tem 3 desempregados. E os outros têm conseguido trabalho regular? Trabalha assim um dia sim, um dia não, mas está levando. E têm tido bons trabalhos que os patrões pagam? Meu esposo tinha, estava trabalhando num serviço bom, agora está esperando, né? Ele chamar de novo para trabalhar. Está esperando. E o que vieram aqui fazer a carrinha? Pegar as coisas, né, que eles dão, alimentação, roupa, porque fazendo muito frio, então a gente precisa das roupas, né, as blusas, assim, que eles dão. Todas as imigrações em massa podem trazer problemas. Quando descontroladas, podem provocar conflitos, como aliás tem acontecido em muitos países europeus.
É natural que haja racismo onde há diferença. E onde a diferença, de algum modo, reflete diferenças muito grandes no plano social. E no plano económico. E no plano do acesso às condições de vida. O racismo é hoje um dado cultural da cultura ocidental. Entendamos, está incorporado nas pessoas. As pessoas avaliam-se e avaliam os outros em função também desse critério. Diria, por exemplo, que os meus filhos na escola, até chegarem à escola, não tinham percebido que eram diferentes. E quando chegam à escola com 3 anos e voltam para casa, o mais novo vinha a dizer: "Oh mãe, os meninos estão a chamar-me Pedro, mas eu não sei porque é que eles me chamam Pedro, eu não me chamo Pedro." E eu percebi o que os meninos estavam a dizer e durante algum tempo fui arrastando aquela conversa. Pronto, fui tentando não aprofundar muito aquilo. Até o dia em que ele percebeu que ele não era Pedro, era preto. Era o preto. E, portanto, o drama dele começou a ser: porquê é que eles me tratam mal por eu ser preto? Qual é o mal de ser preto? Eu devo dizer-lhe que, ainda que racionalmente se possa explicar, é extremamente difícil depois retirar da cabeça de uma criança ou apagar da criança, compensá-la pela injustiça que é ela ser maltratada ou perseguida por causa da sua condição racial. Só preciso do seu passaporte, o impresso, atestado de residência. Está tudo. 60 dias úteis. Pode me dar o seu passaporte. A responsabilidade pelos conflitos pertence a todos. Quem recebe estrangeiros pode ter dificuldades em perceber modos diferentes dos seus. Quem se instala noutro país pode ter dificuldades em adaptar-se. É difícil, ao mesmo tempo, adotar os costumes locais e preservar a sua identidade. Ser ao mesmo tempo africano e europeu. Ser ao mesmo tempo ucraniano e português. A integração é o sentido de sentir-me português, mas se eu nasci cá, se eu cresci cá, se eu fui educada cá, eu não sou portuguesa, eu sou cabo-verdiana, angolana, eu nem conheço sequer Angola ou Cabo Verde. Como é que eu me posso sentir parte deste país quando dizem que eu não faço parte deste país, mas o outro também não faz parte, que eu nem conheço? Isto, psicologicamente, afeta bastante até a maneira de estar. Há situações que acho que não facilitam, e a legislação, neste caso, acaba por não facilitar tanto a integração, porque a integração não é só a nível profissional, também é a nível emocional. Nós temos que nos sentir parte de algo. A abertura recente da sociedade portuguesa é talvez o corte mais radical com a nossa história dos últimos séculos. Há liberdade e diversidade na sociedade portuguesa. Mas também há muros. Banha mãe, banha os irmãos e para buraco MC, e para buraco MC, e para buraco MC, e para buraco MC. Tu não sabes o que se passa, vocês são os culpados da nossa desgraça. Fingem desconhecer a nossa existência e continuam-nos a tratar com bastante negligência. Somos tratados abaixo, ser abaixo cão. E nesta tugalada ainda não encontrei solução, pois no país onde nasci não me dão documentação. Por ser filho de imigrantes, sou seres intolerantes que se armam importantes, mas não passam de bandões e continuam a escravizar. Para mim, as condições que eu tenho, nós podemos estarmos todos juntos assim. Você é preto, você é branco, é Guiné, e outro. Para mim, nós podemos estarmos todos misturados, porque nós todos somos filhos de Deus, não é? Mas, por acaso, o tempo, já que eu nasci antes da minha avó, ninguém mostrava naquele tempo. É verdade ou mentira? Ninguém não mostrava. Mas hoje em dia, já nesse tempo que nós já estamos aqui, na sociedade, nós estamos tudo misturados.
nós acabamos misturando tudo nações, já hoje está misturado. Porque eu acho que no estudo é uma pessoa humana.